Padre Mario Sartori, um nome que ecoa com sabedoria, fé e uma profunda dedicação à Igreja Católica. Sua vida é um testemunho de como a missão de Cristo pode transformar a vida de uma pessoa e, por consequência, a vida de tantos outros. Em um mundo que muitas vezes busca reconhecimento superficial, Padre Mário tem sido uma luz silenciosa, guiando aqueles ao seu redor para um caminho de humildade, serviço e devoção. Nascido numa época de grandes desafios, Padre Sartori sempre demonstrou uma fé inabalável e uma capacidade única de ver a beleza de Deus nas pequenas coisas. Sua história não é apenas a de um sacerdote, mas a de um verdadeiro servidor do reino de Deus, dedicado a levar a palavra de Cristo para aqueles que mais precisam ouvir. Ele é um exemplo de como viver uma vida cheia de propósito, como seguir os ensinamentos de Jesus em um mundo tão complexo. Com uma abordagem acessível e cativante, Padre Mário tem inspirado gerações, não apenas por sua eloquência em pregar, mas também pelo modo como vive sua fé de forma prática e concreta. Ao falar com ele, é impossível não sentir o amor genuíno que ele tem pelo próximo. Seja ao consolar alguém em sofrimento, ou ao ensinar com paciência aqueles que buscam compreender os mistérios da fé. Roger, queremos refletir sobre a importância de sua mensagem, que vai além das palavras e toca o coração de todos aqueles que têm o privilégio de ouvi-la. Padre Mário Sartori nos ensina que a fé verdadeira não se encontra apenas nos grandes momentos de glória, mas nas pequenas atitudes diárias, nos gestos simples de amor e serviço que fazem toda a diferença. Ele nos lembra de que, por mais que as dificuldades venham, sempre há uma luz. E essa luz é Cristo. Que esta reflexão nos inspire a seguir o exemplo de Padre Mário Sartori, ao viver son proposito, a servir com humildade e a confiar sempre na providência divina. Porque, como ele nos ensina, quando caminhamos com Deus, nenhum obstáculo é grande demais para nos desviar do nosso caminho. A palavra de Deus é viva, potente e transforma a vida de qualquer pessoa que acolha de coração aberto. Quando falamos sobre a palavra de Deus, não estamos apenas nos referindo às Escrituras, mas a um convite constante para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, em todos os momentos de nossa vida. Padre Mário Sartori sempre foi um grande defensor da centralidade da palavra divina em nossa existência. Ele acredita que, ao nos alimentarmos da palavra de Deus, nossa fé fortalecida, nossa esperança renovada e nossa vida ganha um propósito maior. Em suas homilias, Padre Sartori frequentemente nos lembra que a palavra de Deus não é algo distante ou irrelevante para o nosso cotidiano. Pelo contrário, ela é um guia essencial para nos ajudar a enfrentar as dificuldades diárias. Em um mundo onde as distrações e as adversidades podem nos afastar do caminho da verdade, a palavra de Deus é a âncora que nos mantém firmes quando meditamos sobre as Escrituras. Não estamos apenas lendo um livro antigo, mas estamos ouvindo a voz de Deus, que nos chama para uma vida mais plena, mais justa e mais generosa. O Papa Francisco, em várias ocasiões, enfatizou a importância da palavra de Deus como uma luz para a nossa caminhada. Padre Mário Sartori segue esse ensinamento com profundidade, mostrando que a palavra de Deus deve ser a base de nossa espiritualidade e de nossas ações. Ao meditarmos nas Escrituras, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente.
mais alinhada com os princípios divinos. Uma das passagens preferidas de Padre Mário é o Evangelho de João, onde Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1,4,6. Essa afirmação, que é o coração do cristianismo, nos lembra que seguir a Cristo é seguir a sua palavra, e a palavra de Cristo nos ensina a viver com compaixão, amor e justiça, buscando sempre o bem do próximo e o glorificar de Deus, em momentos de sofrimento ou dúvida. É fácil se perder nas preocupações do dia a dia, mas Padre Sartori nos ensina que devemos sempre voltar à palavra de Deus. Quando a fé parece enfraquecer, é a palavra de Deus que nos dá forças para continuar. E quando nos sentimos perdidos ou sem direção, ela nos orienta, mostrando-nos o caminho a seguir. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. Padre Sartori nos desafia a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, como nos ensina a carta de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmos, Tiago 1:2. Isso significa que nossa fé deve se refletir em nossas ações, em nosso comportamento diário, no cuidado com o próximo e na busca pela santidade. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, fazer da palavra de Deus o centro de nossa vida, permitindo que ela ilumine nossas escolhas, guie nossos passos e fortaleça a nossa caminhada. Quando caminhamos com a palavra de Deus em nosso coração, não há obstáculos que possam nos deter, pois Ele é a nossa rocha e nossa fortaleza. A fé é o alicerce de toda a vida cristã. Sem ela, nossa caminhada com Cristo se torna uma busca sem direção, uma estrada sem mapa. Padre Mário Sartori sempre destacou a importância de uma fé sólida, uma fé que não se abala diante das dificuldades, mas que se fortalece em meio a elas. A fé verdadeira é aquela que nos faz confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele está traçando para nós. Em suas homilias, Padre Sartori nos ensina que a fé não é algo abstrato ou limitado a momentos de oração, mas é uma força que deve nos acompanhar em todos os momentos de nossa vida. A fé é a confiança em Deus, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte contra nós. Ela é o que nos permite continuar a caminhar, mesmo quando o horizonte parece incerto e as respostas que buscamos não aparecem imediatamente. A fé de Padre Sartori é uma fé prática, uma fé que se expressa em ações concretas. Ele nos ensina que a fé não é algo para se guardar apenas no coração, mas algo que deve ser visível através de nossas atitudes e comportamentos diários. Quando temos fé em Deus, nossa vida reflete isso, pois buscamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, com generosidade, perdão e compaixão. Em momentos de incerteza, a fé se torna nossa bússola. Padre Sartori muitas vezes compartilhou experiências pessoais de momentos de crise em que a única coisa que o manteve firme foi a sua confiança inabalável em Deus. Ele nos lembra que, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis, a fé nos dá a certeza de que Deus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos dando a coragem necessária para seguir em frente. A carta aos Hebreus nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 1:1. Isso significa que, muitas vezes, a fé não é algo que podemos ver ou tocar fisicamente,
mas é uma confiança profunda no que Deus está fazendo, mesmo quando não entendemos. A fé é a certeza de que Deus está trabalhando em nossa vida, preparando-nos para algo maior, mesmo quando estamos atravessando períodos de dificuldades. Padre Mário Sartori também nos ensina que a fé deve ser cultivada e alimentada diariamente. A fé não é algo que surge de uma hora para outra, mas é um processo contínuo de oração, reflexão, estudo das Escrituras, principalmente de confiança em Deus. Assim como uma planta precisa de água e luz para crescer, a fé precisa ser alimentada com a palavra de Deus e com a prática constante da oração. Num mundo cheio de distrações e desafios, nossa fé pode ser colocada à prova constantemente. Mas, como nos ensina Padre Sartori, é justamente nesses momentos de dificuldade que nossa fé se fortalece. Quando olhamos para as dificuldades não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para crescer e confiar mais em Deus, nossa fé se torna mais profunda e sólida. Que possamos, como Padre Sartori nos ensina, viver nossa fé de maneira concreta e visível, buscando sempre crescer na confiança em Deus. Quando nossa fé é inabalável, não há tempestade que possa nos derrubar, pois sabemos que, com Deus ao nosso lado, nada é impossível. A humildade é uma virtude que muitas vezes passa despercebida, mas é uma das mais preciosas no caminho cristão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ensinou-nos que a verdadeira grandeza não está em ser reconhecido ou exaltado, mas em se colocar a serviço dos outros, em se fazer pequeno para que outros possam crescer. Padre Mário Sartori sempre destacou a importância da humildade como um valor fundamental para todo cristão. Não apenas como uma atitude externa, mas como uma disposição interna do coração em um mundo que valoriza a autopromoção, o poder e o status. A humildade de Cristo é um chamado para todos nós. Como nos ensina em Filipenses 2, 3 até 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Jesus, sendo o Rei dos Reis, não veio para ser servido, mas para servir. Sua vida e missão são um modelo claro de como devemos viver, colocando as necessidades dos outros acima das nossas e servindo ao próximo com amor e sem esperar reconhecimento. Padre Sartori nos lembra frequentemente que a verdadeira humildade não significa se rebaixar ou se sentir inferior, mas sim reconhecer que nossa vida e nossos dons são um presente de Deus. Ele nos ensina que a humildade é um reflexo da nossa confiança em Deus e na sua vontade para nós. Quando agimos com humildade, não estamos buscando agradar aos outros ou impressioná-los, mas buscando agradar a Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. O exemplo mais claro de humildade para Padre Mário é a vida de Cristo. Desde o momento de seu nascimento em uma manjedoura até sua morte na cruz, Jesus viveu com uma humildade inigualável. Ele não procurou a fama, não se cercou de riquezas e nem buscou o poder político ou social. Em vez disso, ele dedicou sua vida ao serviço, curando os doentes, confortando os aflitos e, acima de tudo, amando os pecadores. A humildade, de acordo com o Padre Sartori, nos liberta da escravidão do orgulho e da vaidade. Quando somos humildes, nossa vida se torna mais leve,
pois deixamos de carregar o fardo da comparação e da competição. Em vez disto, passamos a viver em paz com nós mesmos e com os outros, sabendo que nossa verdadeira identidade vem de Deus, não das coisas que possuímos ou das pessoas que nos reconhecem. Uma passagem que ilustra isso perfeitamente é a de Mateus 2:3-12, onde Jesus diz: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A humildade é o caminho da verdadeira exaltação. Ao nos humilharmos diante de Deus e do próximo, estamos nos colocando em posição de sermos usados por Ele para realizar grandes coisas. O caminho para a grandeza no reino de Deus é o oposto do que o mundo ensina, é por meio da humildade e do serviço, não da fama ou do poder. Padre Sartori também nos ensina que a humildade não é algo que devemos buscar apenas em momentos de dificuldade, mas deve ser uma prática constante quando buscamos viver com humildade todos os dias. Nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que é o modelo perfeito de humildade. A humildade, portanto, não é uma fraqueza, mas uma grande força. É a força que nos permite perdoar, amar e servir, mesmo quando somos desvalorizados ou injustiçados. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, cultivar a humildade em nosso coração e viver de acordo com o exemplo de Cristo, quando nos humilhamos diante de Deus e nos colocamos a serviço dos outros. Deus nos exalta e nos usa para cumprir seu plano perfeito. Como São Francisco de Assis disse: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A humildade nos permite ser instrumentos de paz e de amor, refletindo a verdadeira essência do Evangelho em nossas vidas. O sacrifício é uma palavra que pode assustar muitos, pois nos lembra da entrega, da renúncia e, por vezes, do sofrimento. No entanto, no contexto cristão, o sacrifício não é algo a ser temido, mas algo a ser abraçado com amor e gratidão. Jesus Cristo, nosso modelo perfeito, nos ensinou que o verdadeiro amor se manifesta na capacidade de se sacrificar pelo bem dos outros. Padre Mário Sartori sempre destacou a importância de viver uma vida de sacrifício, não como um fardo, mas como uma oportunidade de servir aos outros e a Deus. Em sua vida e ministério, Padre Sartori foi um exemplo claro de dedicação e sacrifício. Ele compreendeu que, para seguir a Cristo de verdade, é necessário renunciar a si mesmo e colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. O próprio Jesus nos ensinou, em Mateus 6:4, que se alguém quer vir após mim, anegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é uma das maiores lições que podemos aprender. O sacrifício não é um fim em si mesmo, mas uma parte essencial da jornada cristã. Uma jornada que nos leva à verdadeira paz e à verdadeira felicidade. O sacrifício, conforme ensinado por Padre Sartori, não precisa ser algo grandioso ou visível para o mundo. Muitas vezes, os sacrifícios mais poderosos são aqueles feitos em silêncio, longe dos olhos dos outros. O simples ato de servir ao próximo, de ouvir alguém que precisa de ajuda, de perdoar aqueles que nos ofendem. Essas são formas de sacrifício que refletem a verdadeira essência do Evangelho,
quando nos dedicamos ao bem-estar do próximo, colocamos em prática o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a nós mesmos. Uma das maiores virtudes do sacrifício é a sua capacidade de transformar. Quando fazemos um sacrifício por amor, seja ele grande ou pequeno, estamos participando da obra de Deus no mundo. O sacrifício não é apenas sobre o que deixamos para trás, mas sobre o que ganhamos em Deus. Jesus, ao se sacrificar na cruz, não apenas se entregou para salvar a humanidade, mas também nos ensinou o poder da ressurreição. Cada sacrifício que fazemos por amor a Deus e aos outros tem a capacidade de gerar frutos de vida eterna. Padre Sartori sempre nos ensinou que o sacrifício não é algo a ser feito com pesar, mas com alegria. Ele nos lembra que quando fazemos sacrifícios com um coração puro e cheio de amor, estamos imitando Cristo, que se entregou por nós. A verdadeira alegria do sacrifício vem do reconhecimento de que estamos contribuindo para a construção do reino de Deus aqui na terra. Cada ato de dedicação, cada gesto de generosidade é uma semente plantada no coração do próximo e na nossa própria vida. O sacrifício também nos ensina a viver de forma mais simples, a desapegar dos bens materiais e das preocupações mundanas. Vivemos em um mundo que constantemente nos chama para o consumo e para a busca do prazer imediato. No entanto, o sacrifício nos convida a olhar além disso e a colocar nossos corações nas coisas que têm valor eterno. Padre Sartori sempre nos lembra que, ao fazermos escolhas baseadas no amor e no serviço, estamos construindo um tesouro que não pode ser destruído, um tesouro que está guardado nos céus, que possamos, como nos ensina Padre Sartori, viver uma vida de sacrifício com alegria e gratidão, sabendo que cada ato de amor e serviço reflete o coração de Cristo. Quando sacrificamos nossas vontades e desejos pelo bem dos outros, nos tornamos mais semelhantes a Jesus e mais próximos do reino de Deus. A misericórdia é uma das virtudes mais belas e profundas que podemos cultivar em nossas vidas como cristãos. Ela é a expressão do amor de Deus por nós. É mamó que e imanso, imutável e imerecido. Jesus nos ensina, através de sua vida e palavras, que a misericórdia não é apenas uma ação, mas uma atitude constante em nossos corações. Padre Mário Sartori sempre enfatizou que a misericórdia não é algo que devemos praticar apenas em momentos de facilidade, mas deve ser uma atitude diária, presente em todos os nossos relacionamentos e ações. O perdão é a chave que abre a porta da misericórdia. Cristo nos mostrou em sua própria vida que perdoar não é apenas um ato de bondade, mas um mandamento de Deus. É Mateus 1, 8, 2, 1 a 22. Jesus ensina a Pedro que devemos perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão não tem limites. E nossa misericórdia deve ser ilimitada. Assim como a misericórdia de Deus para conosco, Padre Sartori nos ensina que o perdão não é algo fácil de praticar, especialmente quando somos profundamente magoados ou feridos por alguém. Mas ele nos lembra que o perdão não é uma questão de sentimentos, mas uma escolha quando perdoamos. Não estamos dizendo que o mal que nos fizeram está certo, mas estamos deixando de carregar o peso da ofensa. Perdoar acima de tudo. Libertar a nós mesmos do rancor, da amargura e do desejo de vingança. A misericórdia de Deus é infinita. Em Lamentações 3, 2 até 23. Lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
As suas misericórdias nunca têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Isso nos mostra que a misericórdia de Deus é uma fonte inesgotável. E, ao acolhermos esse amor imensurável, somos chamados a estender essa mesma misericórdia aos outros. Padre Sartori sempre nos lembrou que, assim como recebemos o perdão de Deus, somos chamados a perdoar e a oferecer misericórdia aos nossos irmãos. Muitas vezes, a dificuldade de perdoar surge do orgulho, que nos impede de deixar de lado a ofensa e de tratar o outro com compaixão. No entanto, a verdadeira liberdade só é encontrada quando conseguimos abandonar o orgulho e abrir nossos corações para a misericórdia. Jesus nos ensina em Lucas 6, 3, 7, que não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. O perdão não é apenas um presente para o outro, mas também um presente para nós mesmos, pois ele nos livra do fardo do ressentimento e nos permite viver em paz. Padre Sartori também nos lembra que a misericórdia deve ser praticada não só nas grandes ofensas, mas nas pequenas falhas do dia a dia. Frequentemente, é nas situações cotidianas que somos chamados a ser misericordiosos ao perdoar pequenas irritações, ao ser paciente com aqueles que falham, ao mostrar compaixão em vez de crítica. A misericórdia é a atitude que devemos cultivar constantemente, permitindo que ela molde nossas ações e nossas palavras. O perdão também está diretamente ligado à nossa relação com Deus. Quando não perdoamos os outros, bloqueamos o fluxo da misericórdia de Deus em nossa própria vida. Mas quando perdoamos de coração, abrimos espaço para que a graça de Deus nos transforme e nos torne mais semelhantes a Ele. Padre Sartori nos lembra que, ao perdoarmos, nos tornamos instrumentos da paz de Deus, ajudando a curar as feridas do mundo ao nosso redor. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, viver com um coração cheio de misericórdia e disposto a perdoar, sabendo que o perdão não é uma fraqueza, mas uma expressão de força e de fé em Deus. Quando praticamos a misericórdia, estamos refletindo o amor incondicional de Cristo, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. Que possamos seguir seu exemplo e tornar a misericórdia e o perdão a base de nossos relacionamentos, permitindo que a paz de Deus reine em nossas vidas. A vida cristã não é isenta de dificuldades, pelo contrário, muitas vezes somos chamados a enfrentar provas, desafios e momentos de sofrimento. No entanto, é justamente nesses momentos que nossa fé é testada e nossa verdadeira força é revelada. Padre Mario Sartori, em seus ensinamentos, sempre nos lembra que as adversidades não são sinais de que Deus nos abandonou, mas oportunidades de nos aproximarmos mais dele e de experimentar a sua força em nossa fraqueza. Em 2 Coríntios 1:9, o apóstolo Paulo nos lembra das palavras de Cristo: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta passagem revela um dos maiores mistérios da fé cristã, é na nossa fraqueza, nas nossas limitações e dificuldades, que a graça de Deus se torna mais evidente e poderosa. Padre Sartori sempre nos disse que, ao reconhecermos nossa vulnerabilidade e dependência de Deus, é aí que Ele age de maneira mais profunda em nossas vidas. As adversidades podem vir de muitas formas: doenças, perdas, injustiças ou até mesmo dificuldades financeiras.
Padre Sartori, em sua caminhada de fé, não foi imune a elas, mas sempre demonstrou uma confiança inabalável em Deus, acreditando que, independentemente da dificuldade, Deus estava presente, sustentando. Ele nos ensina que, em tempos de crise, não devemos olhar para o tamanho do problema, mas para a grandeza de Deus, que é capaz de nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Em momentos de tribulação, é fácil cair na tentação do desespero ou da frustração. No entanto, é importante lembrar que as dificuldades são temporárias, enquanto o amor e a fidelidade de Deus são eternos. Em Filipenses 4:1-3, Paulo nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a verdadeira força que o cristão deve buscar, uma força que não vem de suas próprias capacidades, mas da confiança em Deus e na sua provisão. Padre Sartori também nos ensina que, ao enfrentarmos desafios, não devemos nos isolar ou fugir da luta, mas devemos confiar que Deus está conosco, nos guiando a cada passo. Ele frequentemente citava o Salmo 23, que nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a promessa de Deus, que Ele nunca nos abandonará. Mesmo nos momentos mais difíceis, a fé verdadeira é forjada no fogo das dificuldades. Quando passamos por provações e superamos os obstáculos com confiança em Deus, nossa fé se fortalece e nos torna mais resilientes. Cada vez que enfrentamos uma adversidade, estamos sendo moldados à imagem de Cristo, que sofreu por nós, mas ressuscitou gloriosamente. Padre Sartori sempre lembrava que, assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é refinada nas dificuldades, tornando-nos mais puros e mais preparados para o que Deus tem para nós. Em vez de nos concentrarmos na dor e no sofrimento, devemos olhar para as lições que as adversidades nos ensinam. Cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé, em paciência e em amor. Como nos ensina Tiago 1:2-4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, enfrentar nossas adversidades com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está conosco, fortalecendo-nos a cada passo e nos preparando para algo maior. Quando caminhamos com fé, as dificuldades se tornam oportunidades para manifestar o poder de Deus em nossa vida. E no final, veremos que aquilo que parecia um obstáculo, Deus usou para nos levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele e a um propósito maior. A oração é um dos pilares da vida cristã. Ela é o momento em que nos conectamos profundamente com Deus, onde nossas palavras e nosso coração são elevados até Ele, buscando sua orientação, seu consolo e sua presença. Para Padre Mario Sartori, a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um diálogo íntimo com o Criador, uma forma de abrir nosso coração a Ele e ouvir a sua voz. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração em sua vida, mesmo sendo Filho de Deus. Ele dedicava momentos de retiro e oração para estar em comunhão com o Pai. Em Mateus 6, ele nos diz: mas tu,
quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus nos ensina que a oração não precisa ser feita para impressionar os outros, mas sim para buscar uma relação pessoal e profunda com Deus. Padre Sartori frequentemente falava sobre a necessidade de se retirar do agito do mundo para buscar esse momento de silêncio com Deus, em meio às nossas tarefas diárias. Muitas vezes nos esquecemos de reservar um tempo para orar, mas a oração é a fonte de onde vem nossa força. Quando oramos, entregamos nossas preocupações a Deus e, ao mesmo tempo, nos tornamos mais sensíveis à sua vontade. A oração nos ajuda a alinhar nossos desejos com os de Deus e a viver de acordo com o seu plano divino. A oração não precisa ser longa ou complicada, mas deve ser sincera e vinda do coração. Padre Sartori nos ensina que orar é muito mais do que pedir, é também agradecer, a louvar, principalmente o via. A oração é uma via de mão dupla, nós falamos com Deus, mas também nos silenciamos para escutar lo osh vezesh. As respostas de Deus não vêm imediatamente, mas a oração nos prepara para receber a sua direção no momento certo. Em 1 Tessalonicenses 5:1-7, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Isso não significa que devemos estar sempre em oração verbal, mas que nossa vida deve ser permeada pela oração. Em tudo o que fazemos, a oração deve ser uma constante em nossas ações e atitudes. Quando vivemos em oração, nossa vida se torna mais focada em Deus e menos nas distrações do mundo. Em cada decisão, podemos buscar sua sabedoria. Em cada dificuldade, podemos pedir sua força. Assim, nossa vida se torna uma oração contínua. Padre Sartori também nos lembra que a oração não é apenas um momento de pedido, mas um momento de confiança plena em Deus. Quando oramos, estamos dizendo que acreditamos que Ele tem o controle de nossas vidas e que em suas mãos. Estamos seguros, mesmo que não entendamos tudo o que acontece. A oração nos permite confiar no plano divino e descansar na certeza de que Deus está cuidando de tudo. A oração também é uma forma de intercessão, onde não apenas pedimos por nós mesmos, mas também pelos outros. Como cristãos, somos chamados a orar pelos necessitados, pelos doentes, pelos que sofrem e pelos que estão afastados de Deus. Padre Sartori sempre incentivava a oração intercessora, pois ela não só abençoa os outros, mas também nos aproxima de Deus e fortalece nosso próprio espírito. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, buscar uma vida de oração constante, onde encontramos em Deus nossa paz, direção e força. A oração não é apenas um momento específico do dia, mas deve ser um estilo de vida, que cada dia seja permeado por momentos de diálogo sincero com Deus, e que, através da oração, possamos nos tornar mais sensíveis à sua presença e à sua vontade. Viver em comunidade é uma das marcas fundamentais da vida cristã. Jesus nos ensinou que, quando amamos uns aos outros, estamos cumprindo o mandamento mais importante que Ele nos deu: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 2:3-9. A comunidade cristã não é apenas um grupo de pessoas que se reúnem em um espaço físico. Ela é uma família espiritual, onde todos buscam crescer juntos em fé,
amor e serviço. Padre Mário Sartori sempre enfatizou que o verdadeiro cristianismo não pode ser vivido isoladamente. Ao contrário, ele nos ensina que a vida cristã deve ser vivida em comunhão com os outros, onde o amor ao próximo se torna uma expressão concreta da nossa fé. Quando estamos em comunidade, podemos nos apoiar mutuamente nas dificuldades, compartilhar nossas alegrias e ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente. A verdadeira força de um cristão não vem de si mesmo, mas da união com os outros membros do corpo de Cristo. A vida em comunidade nos ensina que, em Cristo, todos somos iguais. Não importa a nossa origem, nossa classe social, nossa cor ou nossas falhas. Em Cristo, todos temos um valor infinito. Padre Sartori frequentemente lembrava que a igreja é uma comunidade que reflete a diversidade da humanidade, mas que, ao mesmo tempo, é unida pelo amor de Deus. Somos todos chamados a viver esse amor, colocando as necessidades dos outros acima das nossas, servindo e acolhendo quem mais precisa. Além disso, a comunidade cristã é um lugar de cura e restauração, muitas vezes, no mundo exterior. Somos feridos pelas palavras e ações dos outros. No entanto, dentro da igreja, encontramos o consolo, o perdão e a restauração oferecidos por Deus e pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Padre Sartori sempre nos lembrava que a igreja é um hospital espiritual, onde podemos ser curados e restaurados. Cada um de nós tem algo a oferecer à comunidade, seja nosso tempo, nossos dons ou nossa oração. E, por meio do serviço uns aos outros, todos somos edificados e fortalecidos na fé. A comunidade também é um lugar onde podemos testemunhar o amor de Deus de forma prática. Jesus nos ensinou que, ao servirmos aos outros, estamos servindo a Ele. Padre Sartori sempre destacava que nossa missão é ser luz para o mundo. E isso se realiza quando vivemos o amor de Cristo em nossas ações diárias. Não se trata apenas de palavras ou de boas intenções, mas de atitudes concretas que refletem o coração de Deus, ao ajudarmos os necessitados, ao consolar os aflitos, ao estender a mão aos que estão caídos. Estamos vivendo o amor de Cristo de maneira real e tangível. Em Atos 2:4-2 hasta 47. Vemos o exemplo da primeira comunidade cristã, que vivia em unidade e amor. Eles se reuniam para orar, para partilhar a palavra e para ajudar uns aos outros em suas necessidades. Essa é a base de uma comunidade cristã, verdadeira unidade no Espírito. Fé em Cristo e amor ao próximo. Padre Sartori nos ensina que, ao vivermos dessa forma, não só crescemos espiritualmente, mas também somos um testemunho vivo do amor de Deus para o mundo ao nosso redor. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, viver em comunidade com os outros, não apenas como membros de uma igreja, mas como uma verdadeira família unida pelo amor de Cristo. Que possamos ser exemplo de amor, acolhimento e serviço, buscando sempre o bem-estar do próximo, e que, ao vivermos em verdadeira comunhão, possamos refletir o amor de Deus e ser instrumentos de sua paz no mundo. A vida espiritual e o cuidado com o corpo físico são duas dimensões que caminham lado a lado na vida cristã.
Padre Mário Sartori sempre enfatizou que a fé verdadeira não diz respeito apenas à nossa relação com Deus, mas também à maneira como cuidamos do corpo que Ele nos deu. A vida cristã não é apenas sobre oração e meditação, mas também sobre viver de forma equilibrada e saudável, respeitando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Em 1 Coríntios 6, 9 hasta 20, o apóstolo Paulo nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos fostes comprados por preço? Glorificai a Deus no vosso corpo. Isso nos ensina que cuidar do corpo é uma maneira de honrar a Deus. Nosso corpo não é algo separado da nossa vida espiritual, ele é parte integrante de quem somos. Portanto, a maneira como tratamos nosso corpo, nossa saúde e nosso bem-estar também reflete nossa relação com Deus. Padre Sartori sempre falava sobre a importância de ter uma vida equilibrada, que inclui tanto o cuidado espiritual quanto o físico, a oração, o estudo da palavra de Deus e o serviço aos outros são fundamentais para a nossa vida espiritual. Mas também é essencial cuidar de nossa saúde física, através de uma alimentação adequada, exercício físico e descanso. Ao mantermos uma boa saúde, estamos não apenas honrando a Deus, mas também garantindo que podemos continuar a servi-lo de maneira eficaz e dedicada. Muitas vezes, a sociedade nos leva a acreditar que a vida espiritual é algo completamente separado das nossas necessidades físicas, como se fossem duas esferas diferentes. No entanto, a Igreja nos ensina que essas duas dimensões da nossa vida estão profundamente interligadas. Quando mantemos nosso corpo saudável, nossa mente também se beneficia e nossa vida espiritual se torna mais focada. Quando negligenciamos nossa saúde, acabamos enfraquecendo nossa capacidade de servir a Deus e aos outros. A prática de uma vida equilibrada, tanto espiritual quanto fisicamente, é um testemunho poderoso de nossa fé. Padre Sartori sempre nos lembrou que a vida cristã não se resume a grandes momentos de oração ou de serviço, mas também nos pequenos gestos do cotidiano. Como cuidar de nosso corpo e respeitar os limites que Deus nos deu. A maneira como tratamos nosso corpo revela, de certa forma, a nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. Cada passo que damos para manter nossa saúde é um reflexo do nosso compromisso com a vida que Deus nos confiou. Paulo também nos ensina, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, pois tem a promessa da vida presente e da futura. Isso não quer dizer que devemos negligenciar o cuidado com o corpo, mas que nossa verdadeira prioridade deve ser a piedade. Ou seja, viver de maneira justa e em conformidade com a vontade de Deus. No entanto, isso não nos impede de buscar um equilíbrio saudável, onde corpo e espírito caminham juntos para a glória de Deus. Padre Sartori nos chama a viver de forma integral, entendendo que nossa saúde física é um meio de estarmos mais preparados para cumprir nossa missão na terra. Ele nos ensina que, ao cuidarmos de nós mesmos, também estamos cuidando da obra que Deus colocou em nossas mãos. E ao fazer isso, demonstramos nossa gratidão a Deus, que nos deu tanto a vida espiritual quanto a corporal, como instrumentos para a sua glória. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori, buscar viver de forma equilibrada, cuidando de nosso corpo com respeito e dedicação,
enquanto também cultivamos uma vida espiritual rica, repleta de oração, serviço e devoção. Quando conseguimos viver em harmonia entre corpo e espírito, nos tornamos testemunhas vivas da obra transformadora de Deus em nossas vidas. O amor e a amizade são dois dos maiores tesouros que podemos experimentar na vida. Jesus nos ensinou que o amor é o mandamento central para os cristãos, dizendo: amarás o Senhor, toi Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 2, 2, 3, 7 até 39. Padre Mário Sartori sempre enfatizou que o verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas uma ação, uma escolha diária de servir e cuidar do próximo com o coração de Cristo. A amizade verdadeira, de acordo com a visão cristã, é construída sobre esses mesmos princípios. Não se trata de uma amizade que busca interesses pessoais ou que é baseada em conveniências. A amizade verdadeira é aquela que se apoia no amor altruísta, no desejo genuíno de ajudar o outro a crescer em fé e caráter. Padre Sartori sempre dizia que a amizade cristã deve ser uma amizade que edifica, que ajuda a fortalecer a fé do outro e que sempre busca o bem do próximo, assim como Jesus fez com seus discípulos. Em sua vida, Padre Sartori nos deu o exemplo de como viver esse amor verdadeiro, não apenas em palavras, mas em ações concretas. Ele nos lembra que as amizades mais profundas são aquelas em que podemos ser vulneráveis, em que podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas, nossos sucessos e fracassos. Uma amizade verdadeira é aquela em que, ao invés de julgar, nos ajudamos mutuamente a crescer na fé. Em momentos de dificuldade, um amigo verdadeiro é aquele que nos sustenta com palavras de encorajamento e oração. Jesus, em sua caminhada, nos mostrou que a amizade verdadeira não conhece barreiras. Ele se aproximou de pessoas marginalizadas pela sociedade, como os cobradores de impostos e os pecadores, e os tratou com amor e respeito. Ele demonstrou que a amizade não depende de status ou de perfeição, mas da disposição de servir e acolher os outros. Assim, Padre Sartori nos ensina que, como cristãos, devemos estar dispostos a acolher todas as pessoas em nossa amizade, independentemente de suas falhas ou diferenças, com o objetivo de ajudá-las a encontrar o amor de Deus em suas vidas. A amizade verdadeira também está enraizada no perdão. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Mateus 1:8, 2:2. Porque o perdão é essencial para qualquer relacionamento saudável. Padre Sartori sempre nos lembrou que em uma amizade cristã não há espaço para o rancor ou para o egoísmo, mesmo quando somos magoados. O amor e o perdão devem prevalecer. O perdão nos liberta e permite que nossas amizades sejam verdadeiras e duradouras, baseadas no amor de Cristo, que perdoou até aquele que o crucificará. A verdadeira amizade também é aquela que nos desafia a sermos melhores, a viver de acordo com os princípios do Evangelho. Um amigo verdadeiro não é aquele que só nos acompanha nos momentos de festa, mas aquele que está ao nosso lado nos momentos de luta, ajudando-nos a crescer em caráter e em fé. Padre Sartori nos ensinava que, ao nos rodearmos de amigos que compartilham da nossa fé, podemos caminhar juntos em direção à santidade, apoiando-nos mutuamente na jornada da vida. Que possamos, como nos ensina Padre Sartori,
buscar amizades que nos levem mais perto de Deus, que possamos ser amigos que amam de verdade, que perdoam sem medida e que ajudam uns aos outros a crescer na fé e que, através dessas amizades, possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, espalhando sua graça e compaixão no mundo ao nosso redor. No coração da nossa fé cristã está a figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como Ele mesmo nos ensina em João 4,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas palavras de Cristo nos lembram que, sem Ele, não podemos alcançar o verdadeiro propósito de nossas vidas. Padre Mário Sartori sempre ressaltou que seguir Jesus é mais do que uma decisão religiosa. É uma escolha de vida. Uma jornada constante de transformação e entrega a Deus. A vida de Jesus nos mostra de forma clara como devemos viver como seus discípulos. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E esse é o modelo de vida que Ele nos propôs. Em Mateus 10:8, Jesus nos ensina: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso revela a essência do cristianismo, a verdadeira grandeza encontrada no serviço ao próximo, na disposição de viver para os outros. Como Jesus fez, Padre Sartori frequentemente nos lembrava que seguir Jesus é aceitar o desafio de viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo quando isso exige sacrifícios. Jesus nos chama a amá-lo acima de todas as coisas, a amar nosso próximo como a nós mesmos, a perdoar aqueles que nos ofendem, a carregar nossa cruz e a viver em humildade e verdade. A vida cristã é uma vida de entrega, de confiança plena em Deus e de compromisso com a sua vontade. Em cada passo de sua vida, Jesus nos ensinou a importância da verdade. Ele é a verdade viva. E isso significa que para conhecê-lo verdadeiramente, precisamos viver em honestidade e sinceridade. A verdade de Cristo é a verdade que liberta. Quando vivemos de acordo com os seus ensinamentos, descobrimos uma liberdade profunda que não depende das circunstâncias externas, mas de uma conexão íntima com Deus. A verdade de Jesus também nos leva a confrontar nossas próprias falhas e limitações, a buscar a transformação em Cristo e a viver de forma autêntica e plena. Além disso, Jesus é a vida. Ele não é apenas uma figura histórica, mas a fonte da vida verdadeira e eterna. Em João 1:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente. Quando seguimos Jesus, experimentamos a vida de Deus em nós, uma vida que transcende o sofrimento e a dor, uma vida que é cheia de paz, alegria e propósito. Essa vida em Cristo nos capacita a viver com esperança, mesmo nas dificuldades, pois sabemos que Ele está conosco em todos os momentos. Padre Sartori nos ensina que, para seguir verdadeiramente a Cristo, é necessário renunciar a nossos próprios desejos e vontades e colocar Deus em primeiro lugar. Isso exige coragem, mas também nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. A vida cristã não é isenta de desafios, mas é uma vida que tem um propósito eterno. Seguir Jesus é caminhar pela estrada estreita, é viver de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo quando isso vai contra as expectativas do mundo, que possamos, como nos ensina Padre Sartori, seguir o caminho de Jesus com coragem
e dedicação, buscando viver de acordo com seus ensinamentos em todas as áreas de nossas vidas. Que Ele seja a nossa verdade, nossa fonte de vida e a razão de nossa existência. Quando escolhemos seguir Jesus, escolhemos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e a vida abundante que Ele prometeu. Construir uma vida cristã sólida não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de crescimento e amadurecimento na fé. Padre Mário Sartori sempre nos ensinou que a base para uma vida cristã firme é o relacionamento pessoal com Deus, que é cultivado através da oração, da meditação na palavra de Deus e da prática dos mandamentos de Cristo. A fé não é algo que podemos simplesmente aprender intelectualmente, mas algo que deve ser vivido e experimentado diariamente. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus compara aquele que ouve suas palavras e as põe em prática a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha resiste às tempestades e não cai. Este é um excelente exemplo de como a vida cristã deve ser fundamentada em Cristo e em seus ensinamentos. Quando nossa vida é construída sobre a rocha que é Jesus, não importa o que aconteça ao nosso redor, estaremos firmes e seguros. Padre Sartori nos encoraja a construir essa base sólida com a prática da oração constante. A oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma necessidade vital para mantermos nossa intimidade com Deus. Assim como um relacionamento humano precisa de comunicação para crescer, nosso relacionamento com Deus exige diálogo. A oração é esse diálogo, onde falamos com Deus e também ouvimos sua voz. Ela nos fortalece, nos dá a direção e nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Além disso, a leitura da Bíblia é essencial para construir uma vida cristã sólida. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria e orientação. Padre Sartori sempre ressaltava que, ao meditar nas Escrituras, somos alimentados espiritualmente e capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um guia prático para o nosso dia a dia. Quando nos aprofundamos nas Escrituras, começamos a entender melhor o caráter de Deus e os seus planos para as nossas vidas. A prática dos mandamentos de Cristo também é fundamental para uma vida cristã firme. Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor é o que deve governar todas as nossas ações e decisões. Padre Sartori nos lembra que o verdadeiro cristianismo não é apenas sobre acreditar, mas sobre agir de acordo com a fé que professamos. O amor deve ser a base de todas as nossas relações e o centro de nossas ações. Quando colocamos o amor em primeiro lugar, estamos construindo uma vida cristã sólida e coerente. Outro aspecto importante de uma vida cristã firme é a comunhão com a igreja e a participação nos sacramentos. A igreja é a comunidade de fé, onde somos chamados a viver a nossa vocação cristã em união com outros fiéis. Padre Sartori sempre enfatizou que a igreja é uma família espiritual onde podemos crescer na fé, ser edificados pela palavra de Deus e fortalecer nossa vida de oração. Além disso, a participação nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, é uma maneira de nos alimentar espiritualmente e de nos manter em comunhão com Deus. Em 2 Pedro 1, 5 hasta 7, somos exortados a acrescentar à nossa fé virtude, ao conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, fraternidade e amor. Padre Sartori nos lembra que uma vida cristã sólida é construída quando buscamos crescer nessas virtudes.
A fé sem ações é morta, como nos ensina Tiago 2:1-7. E é através do cultivo dessas virtudes que nossa vida se torna um reflexo do caráter de Cristo, que possamos, como nos ensina Padre Sartori, buscar constantemente construir uma vida cristã sólida, fundamentada em Cristo, na oração, na meditação da palavra e na prática dos mandamentos. Quando nossa vida está firmemente alicerçada em Deus, nada poderá nos abalar. E seremos capazes de enfrentar qualquer desafio com a confiança de que Ele está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo,